E queria iniciar essa coletiva destacando dois pontos absolutamente relevantes. Os agradecimentos que eu fiz não são em vão, porque a Operação Black Monday ela somente foi concretizada hoje com o sucesso que teve em razão de uma sinergia de esforços de diversas instituições, seja do Ministério Público, seja das forças policiais, incumbidas de combate à criminalidade organizada. Então, em 17 anos de carreira como promotor de justiça, essa é a primeira vez que eu vejo uma ação coordenada dessa maneira, que abrangeu nada menos do que 12 estados da federação, sendo que em 5 deles houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o cumprimento de mandados de prisão. Apenas para que os senhores tenham uma noção mais concreta dessa dimensão, nós estamos falando de 26 promotores de justiça, 42 servidores dos MPs, 20 delegados de polícia, 91 agentes da Polícia Civil, 30 policiais militares, 2 peritos e 9 policiais rodoviários federais. Bem, e em segundo lugar, destacar aqui a questão que me parece bastante relevante do ineditismo da apreensão e custódia de criptoativos por parte das forças do Estado. Hoje em dia nós vemos uma transformação muito veloz de uma economia tradicional, uma economia de papel, para uma economia digital, né? Uma criptoeconomia. E se enganam aqueles que acreditam que podem transferir valores angariados de forma ilícita em criptoativos, né? O mais conhecido, o Bitcoin, dentre outros tantos. Hoje, essa comunhão de esforços, e aqui faço questão de destacar o empenho, né, do doutor Vitalsas Dumas, delegado de polícia do estado de Goiás, do doutor Richard Gantos, promotor de justiça do estado de São Paulo, e dos parceiros do Ministério da Justiça, além de outros parceiros da área privada desse ecossistema da criptoeconomia. Esse esforço coletivo nos permitiu hoje, de maneira bastante inédita, essa apreensão e custódia de criptoativos. Então, é uma nova dimensão que se tem no combate à criminalidade organizada, em especial na questão da lavagem de dinheiro. Sobre a operação propriamente, destacar o quê? A dimensão desses delitos chamados, né, de pirâmide financeira. A nossa estimativa é que, por baixo, estamos diante de mais de 1.500 vítimas espalhadas em todos os estados da federação. Ou seja, aproveitando-se do cenário econômico, de busca por uma diversidade em investimentos financeiros, essas pessoas se aproveitam muitas vezes do desconhecimento das pessoas sobre o funcionamento do mercado financeiro, sobre conceitos, sobre retorno, sobre risco, e assim as enganam e dessa maneira causaram prejuízo bastante vultoso. Vítimas que perderam aí toda a economia de uma vida econômica, perderam todas as economias aí destinadas à sua aposentadoria. O valor estimado em perdas atinge 60 milhões de reais. Dessa maneira, então, já encerrando essa primeira parte, eu faço esse registro público também no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, do meu agradecimento à doutora Paula Aires Lima, coordenadora do GAECO estadual, que deu todo o suporte necessário à investigação e, mais do que isso, ao cumprimento das ordens judiciais. Igualmente, ao doutor William Garcia Pinto Coelho, nosso coordenador da área dos crimes contra a economia, dos crimes contra a ordem econômica e tributária, bem como o estimado colega Dr. Mauro da Fonseca Lovitch, coordenador da Coordenadoria Estadual dos Crimes Cibernéticos.
Então, como eu disse, faço questão de ressaltar, somente essa sinergia inter Ministério Público e instituições é que pode realmente dar uma resposta à altura à criminalidade organizada. Então, muito obrigado, e assim como os colegas hoje aqui presentes, me encontro à disposição. Obrigado, promotor Eduardo Paulo Machado. Só ressaltando com os colegas de imprensa que a coletiva está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube e nas redes sociais do Ministério Público de Minas e dos demais parceiros. Vou passar a palavra agora, então, para o Coronel Pinheiro, comandante da 17ª Região de Polícia Militar. Por gentileza, Coronel, com a palavra. Muito obrigado, senhores promotores, uma boa tarde a todos os envolvidos na operação. Foi realmente uma operação muito exitosa, que realmente foi em detrimento dessa sinergia que o Dr. Paulo Machado aí bem esclareceu e bem salientou. Né? O objetivo comum em realmente combater essas organizações de criminalidade orquestradas, né, organizadas nesse sentido, fez com que todos nós, num objetivo comum, né, trabalhamos assiduamente com trabalhos e dados de inteligência, e ao qual culminou aí numa exitosa operação que acredito que vai ter um resultado muito expressivo, né, e muitos vão pensar duas vezes em tentar arvorar, né, com esse tipo de crime. Né? E a Polícia Militar de Minas Gerais está muito satisfeita em ter participado e contribuído de sobremaneira para o sucesso dessa missão. Desde já, a gente fica sempre a postos e à disposição do que o Ministério Público, né, de todos aí que precisarem do apoio da gente, a gente está pronto e estamos aí à disposição para realmente ajudar e contribuir com o melhor. Ok, muito obrigado ao coronel, comandante da 17ª Região de Polícia Militar. Eu vou passar a palavra agora para a delegada de Polícia Civil de Pernambuco, a doutora Poliane. Peço a gentileza da senhora ligar o microfone e passo a palavra para a senhora deputada. Muito obrigado, boa tarde. Doutora Poliane, nós não estamos ouvindo a senhora. Provavelmente algum problema técnico. Eu vou passar a palavra, então, doutora Poliane, enquanto a senhora resolve essa questão. Já está ok? Posso passar? Deixa eu passar a palavra, então, para o delegado de Polícia Civil de Goiás, doutor Vitaltas, que também está conosco. Mais uma vez, boa tarde, doutor Vitaltas Zumas, e eu passo a palavra para o senhor dar as explicações aí referente ao trabalho da Polícia Civil. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. O nosso papel, né, em todo esse aparato montado aí fantasticamente pelo Ministério Público de Minas Gerais, que contou aí com diversas outras instituições, constituiu-se cirurgicamente na ajuda, no auxílio, naquilo que concernia a utilização de criptoativos por parte dos investigados, tanto para enganar as vítimas, né, prometendo lucros que jamais seriam possivelmente pagos, tão quanto na ocultação, na dissimulação e até mesmo na especulação aí pelos próprios investigados com os criptoativos. Então, nós verificamos que uma grande parte, uma grande soma do prejuízo das vítimas foi revertido em criptoativos, e aquilo também realizou aos investigados a possibilidade de aquisição de um patrimônio muito além das possibilidades, e tudo isso muito bem delineado aí por toda a investigação, liderada aí pelo Ministério Público de Minas Gerais, e muito bem ditas também as palavras do doutor Eduardo, no sentido de que a integração ela é muito importante, ela é a chave da força, e o resultado da operação de hoje coroou toda essa sinergia já mencionada, demonstrando aí que o Estado ele está em todo lugar, que as forças de segurança pública, o Ministério Público como órgão todo, estão aí prontos, postos
para reprimir esse tipo de ação, principalmente ações como essa que se aproveitam aí, por vezes, do desconhecimento das vítimas, o prejuízo causado, por vezes, são economias de uma vida toda, e isso deve, sim, ser reprimido com a força que o Estado tem. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Vitaltas Zumas. Eu vou passar a palavra novamente para a doutora Poliane Farias, delegada de polícia da Polícia Civil de Pernambuco. A senhora já está com o microfone ok? A palavra fica com a senhora. Seguimos com problemas, a gente não consegue ouvir a senhora. Vou passar, então, rapidamente aqui a palavra para o promotor de justiça Frederico Guilherme da Fonseca, do Ministério Público de Pernambuco, ele que é coordenador do GAECO. Muito boa tarde, por gentileza, a palavra com o senhor. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui neste momento participando dessa coletiva e faço minhas as palavras dos colegas que antecederam, o colega Eduardo Machado, né, que com muita propriedade ressaltou a importância dessa investigação levada a efeito pelo Ministério Público de Minas Gerais e a sinergia encontrada com várias instituições que, de forma pontual, fizeram um trabalho que eu posso qualificar de muito, muito eficiente, né? Conseguimos, diria eu, em momento bem recorde, desarticular e operacionalizar um tipo de atividade bem complexa, num ramo de prática delitiva ou de forma, especificamente de lavagem de dinheiro, muito sofisticada, na qual, inclusive, os colegas conseguiram, inclusive, apreender essas criptomoedas, um fato, ao meu ver, inédito no país, e que tende a se tornar, ante a evolução da tecnologia, ante a evolução da criminalidade, uma tendência a qual precisamos estar irmanados e atuar de forma eficiente no seu combate. Então, acho que aí a atuação irmanada dos vários órgãos de Estado no combate a esse tipo de atividade criminosa, a essa modalidade de estelionato e de crime contra a economia popular, crime contra a economia da sociedade em geral, ela tende a ser muito mais eficiente quando os órgãos trabalham de forma coordenada e articuladas. Então, meus parabéns a todos os envolvidos, meus parabéns aos colegas aqui de Pernambuco, do Ministério Público, do GAECO, também da Polícia Civil e a todos os demais ministérios públicos e agentes envolvidos. Obrigado, então, ao coordenador do GAECO de Pernambuco, que deu as explicações a respeito da atuação daquele Ministério Público na operação. Parece que a doutora Poliane agora está com a questão do auto sanada, a Poliane Farias, a delegada da Polícia Civil. Vou passar a palavra para ela. Muito boa tarde. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim, perfeito. Inicialmente, eu quero parabenizar o doutor Eduardo Machado e, em geral, o GAECO, por esta operação de amplo espectro e que, de forma simultânea, conseguiu atingir de forma muito positiva esse tipo de crime que é silencioso. Nesse período de pandemia, nós temos visto exatamente esse crescimento de práticas criminosas que se utilizam da internet e essa integração é que faz, assim como já foi dito, a máxima amplitude da operação. A Polícia Civil de Pernambuco prestou todo o apoio, se sente honrada e se coloca sempre à disposição para que a gente possa fortalecer ainda mais a repressão contra os crimes. E aqui em Pernambuco foram mobilizados 85 policiais civis no cumprimento de 5 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão. E nos colocamos à disposição sempre e, como eu já disse, uma honra para nós fazer parte de um trabalho tão exitoso.
Tá ok, doutora Poliani, muito obrigado aí pela sua palavra. Vou passar aqui, antes da gente abrir para as perguntas, e só uma orientação aos colegas jornalistas, eu peço que utilizem o recurso da mão virtual para poder indicar, né, que deseja fazer uma pergunta, para a gente poder seguir uma ordem, para que todos possam ter espaço aí para fazer as suas perguntas. Vou passar a palavra agora para o promotor de justiça Richard Gattos. Muito boa tarde, o senhor tem aí a palavra para poder falar também a respeito da atuação. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que os meus colegas que me antecederam já esgotaram. Eu queria só ressaltar que, efetivamente, nós tivemos a participação multi-órgão. A coordenação cirúrgica e eficaz do Ministério Público de Minas Gerais, com a participação do Ministério Público de Pernambuco, Ministério Público de Goiás, Polícia Civil de Goiás, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Militar de Goiás, de Minas, enfim, foram vários órgãos empenhados, tanto na investigação quanto na execução de hoje dessa operação, e, sobretudo, com a participação também, e de forma inédita, da atividade privada, né? Eu gostaria aqui de também rememorar a participação da Associação das Boas Corretoras de Criptoativos, que participaram ativamente, porque são eles são os detentores do conhecimento dessa nova modalidade financeira chamada criptoativo. Nós tivemos a ajuda, eu participei aqui em São Paulo junto com eles, de parcela da operação relacionada às apreensões de criptoativos, e gostaria também de fazer uma homenagem especial à doutora Ana Paula, que nos auxiliou como uma especialista no tema, que se dedicou aí de corpo e alma também desde a madrugada e permitiu, com muita propriedade, a apreensão. E, como disse o doutor Eduardo, essa operação de hoje, na minha opinião, e aqui de São Paulo, é um divisor de águas das nossas investigações envolvendo, sobretudo, criptoativos. Nós temos antes e depois da operação Black Monday. A partir de agora, o que foi criado nessa operação, eu imagino que vai ser o norte para as futuras investigações, notadamente envolvendo pirâmides financeiras que estão se avolumando por todas as comarcas do Estado. De mais a mais, agradeço a oportunidade e o privilégio de participar e agradecer a coordenação tão bem e brilhantemente levada a cabo pelo Dr. Eduardo de Paula Machado, a quem eu cumprimento todas as demais autoridades que participam aqui hoje desse evento. Obrigado ao Dr. Richard Gattos. Antes de abrir para as perguntas, alguém mais, né, dos integrantes das instituições que participaram da operação, da investigação, alguma colocação a mais antes das perguntas? Podemos seguir, né? Então, vou abrir agora para os colegas jornalistas. Eu estou seguindo a ordem aqui, de acordo com a manifestação dos colegas. Me parece que o Wagner Gil, eu até queria, Wagner, muito boa tarde, você se identificasse falando qual veículo você representa e logo em seguida a sua pergunta, por gentileza. Boa tarde a todos. Queria parabenizar pela essa ação que dá uma resposta à sociedade no combate à criminalidade. Meu nome é Wagner Gil, eu sou do jornal Vanguarda de Caruaru, da rádio Caruaru FM e do blog do Wagner Gil. Minha pergunta é: onde começou essa operação e de que forma esse caruaruense chefiava a quadrilha? Entenderam minha pergunta? Alex, só uma dúvida operacional. Acho que cada colega jornalista poderia indicar para quem que ele gostaria de dirigir o questionamento. Perfeito, perfeito. Como não foi feito dessa forma no início, eu peço aí, quem tiver a gentileza de poder responder a pergunta, né, do Wagner Gil, pode ficar à vontade para poder responder. Perfeito. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Eduardo. A investigação ela teve início
a partir de um inquérito policial específico com uma vítima residente na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. A partir das declarações prestadas por essa vítima, foi possível fazer o rastreamento financeiro desse prejuízo e chegar até as pessoas investigadas. Com relação à menção à pessoa A, B ou C, infelizmente o Ministério Público e demais agentes das Forças de Segurança Pública são vedados de expressar qualquer opinião ou revelar qualquer fato sob pena da prática do crime de abuso de autoridade. Dessa maneira, a gente pode falar de uma forma geral sobre a investigação em si. Então, nós realizamos, como eu disse, essa análise do fluxo financeiro, nós realizamos interceptações telefônicas, além de ouvir diversas pessoas. Certo. Em Caruaru, então, só uma pessoa foi presa. Como eu disse, relativamente à situação jurídica de qualquer pessoa, ainda mais se eu limitar a cidade de Caruaru, eu peço desculpas, mas infelizmente impossível responder. Ok, doutor Eduardo, obrigado. Eu que agradeço. Seguindo aqui, então, vamos ver se alguém mais se manifestou a respeito de perguntas. Está aparecendo aqui no chat como Nath. Por gentileza, eu gostaria que você se apresentasse dizendo o nome, o veículo, logo em seguida direcionando a pergunta a algum participante da coletiva. Muito boa tarde. Boa tarde, meu nome é Natália, eu sou do site LiveCoins. Eu queria, na verdade, eu não sei quem que pode me responder essa questão, mas eu queria saber como que essa quadrilha agia, quantos presos, onde que eles foram presos, quantos mandatos de busca e apreensão cumpridos e qual que é o valor de criptomoedas apreendidas. Eu não sei qual dos promotores pode ter essa informação para me passar. Se alguém tiver a resposta, por gentileza. Eu vou tentar, acho que o começo aqui, por gentileza. Total, somando os 5 estados onde houve cumprimento de mandado, foram 6 mandados de prisão, 29 mandados de busca e apreensão genéricos, 28 mandados de busca e apreensão específicos aos criptoativos. Com relação ao volume de criptoativo, nós ainda não tivemos condição de fechar esse valor em razão de questões técnicas, salvo engano, com as exchanges. Mas assim que houvesse fechamento, poderá ser divulgado o valor. Obrigada, doutor. Se alguém puder só esclarecer como que essa quadrilha agia também, por favor. Bem, então vamos lá de novo. Qual era a forma deles operarem? Como eu disse no início, diante desse cenário de queda da taxa Selic e, portanto, baixa rentabilidade dos investimentos tradicionais, especial renda fixa, é natural que as pessoas tenham buscado a diversificação em seus investimentos financeiros. Ainda mais nesse tempo de pandemia, em que se multiplicam, né, o acesso à internet, enfim. O que acontece? Então, havia sites na internet que propagandeavam educação financeira, ou seja, conhecimento, e não produtos financeiros propriamente ditos. As pessoas acessavam esses sites e realizavam um cadastro. A partir daí, pessoas que trabalhavam para essa organização criminosa faziam contato com as vítimas,
já se apresentando como funcionárias de corretoras de fachada, segundo a investigação até o momento. Nesse momento, os supostos analistas financeiros vendiam pacotes de investimento, a exemplo e essencialmente investimentos na Bolsa de Nova York. Contudo, os valores das vítimas eram transferidos para diversas contas de pessoas jurídicas aqui no Brasil e nunca eram verdadeiramente aplicados naquele produto prometido. Ou seja, as pessoas eram levadas a crer que realizavam investimentos financeiros, quando, na verdade, os valores eram levados até o topo dessa pirâmide da organização criminosa e convertidos, dentre outros, em criptoativos, os quais também permitiam, de maneira mais tranquila, a aquisição de um patrimônio bastante volumoso. Obrigada, doutor. Só mais duas perguntinhas. Queria saber também se tem mais pessoas para serem presas, né, se as investigações continuam. E também queria entender se essas corretoras, até passaram alguns nomes para a gente, que é a Avlon e a LBVL. As duas eram corretoras de fachada? Só para entender direitinho. De acordo com as investigações, até o momento, os indícios são muito fortes nesse sentido, ou seja, de que não haveria qualquer investimento financeiro por parte dessas corretoras. Com relação ao prosseguimento das investigações, sim, elas continuam. Hoje, além do cumprimento dos mandados, houve um esforço coletivo das instituições para localizar e notificar testemunhas e outras pessoas investigadas, as quais serão ouvidas nos próximos dias. Muito obrigada, doutor. Obrigado, então. Eu que agradeço. Obrigado, Natália. Obrigado também ao promotor Eduardo e Paula. Antes de abrir a palavra para o Vitor Veloso, da CBN, a repórter do Jornal Tempo nos enviou uma pergunta, a Lara Alves, direcionada ao promotor Eduardo e Paulo Machado. Ela pergunta o seguinte, promotor: quantos mandados de prisão foram cumpridos e qual o balanço das apreensões, por gentileza? Perfeito. Foram cumpridos, ao todo, 6 mandados de prisão preventiva. E o balanço é o seguinte: foram apreendidos 4 carros, 4 veículos, né, de alto luxo, com um valor que supera, ao todo, 3,5 milhões de reais. Foi apreendido dinheiro vivo, que chega à casa de 500 mil reais. Além disso, conforme já mencionado, houve apreensão de criptoativos, porém ainda não mensurado o valor. Ok, muito obrigado. Eu passo a palavra, então, para o Vitor Veloso, da CBN. Boa tarde, Vitor. Vitor Veloso, da CBN, por gentileza. O microfone segue mutado, viu, Vitor? Boa tarde. Parece que ele está enviando uma pergunta pelo chat. Vamos aguardar só um minutinho aqui, por gentileza. Eu avisei que foi desligado o microfone dele. Sua pergunta, Vitor, por gentileza. O Vitor ainda não se manifestou. Algum outro colega de imprensa tem alguma pergunta para fazer ao Vitor? Acabou de mandar a pergunta dele, dizendo que a pergunta dele é semelhante à da Lara, onde foram feitas as apreensões e quantas pessoas foram presas. Então já foi respondida pelo promotor Eduardo e Paulo Machado. Dos colegas da imprensa, então, mais alguém deseja
fazer alguma pergunta? Wagner Gil novamente? Pois não, Wagner. Esse pessoal que foi preso, onde eles vão ficar? Em Pernambuco ou em Minas? E a jurisdição de toda o trabalho de vocês vai ser em Pernambuco? Wagner, as pessoas que foram presas no estado da Paraíba ingressam no sistema prisional da Paraíba. E os que foram presos no estado de Pernambuco, no de Pernambuco. Eventualmente, nós faremos uma solicitação de recambiamento dessas 6 pessoas para o estado de Minas Gerais, a fim de que estejam à disposição do juízo. Nesse sentido, a competência para apreciar esses fatos é da comarca de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ok, doutor Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Promotor de Justiça Eduardo de Paula. A Lara, que há pouco fez uma pergunta, querendo saber se em Minas Gerais foi cumprido algum mandado de prisão. Não, Alex, em Minas Gerais houve tão somente a notificação de algumas pessoas para serem ouvidas nos próximos dias, mas nem mandado de busca e apreensão, tampouco de prisão houve para o estado de Minas Gerais. Ok, muito obrigado. Mais alguma pergunta direcionada aos participantes? Algum colega de imprensa deseja se manifestar? Doutor Vitalta Zumas, sinalizou aí alguma explicação complementar, doutor Vitalta? Isso, Alex, antes que terminemos, só muito importante salientar que a utilização de criptoativos por si só, ela não é considerada atividade ilícita. Os criptoativos, seja Bitcoin, seja o Ether, seja qualquer outro, a sua transação, a sua utilização por si só não constitui nenhum ilícito no Brasil. O que acontecia aqui era que os investigados se aproveitavam de um desconhecimento das vítimas, tanto em outros ramos de investimentos, como em ações, quanto em investimentos em criptoativos, eles se aproveitavam do desconhecimento das vítimas justamente para angariar os fundos e utilizar o fundo de maneira indevida. Então, é bom que fique bem claro que esse ecossistema dos criptoativos, que vem ganhando espaço ultimamente, ele não configura nenhum crime, ele não, as transações de criptoativos, elas não são criminosas. As pessoas podem comprar, podem vender, isso não tem problema nenhum. O que ocorre, infelizmente, é que indivíduos capciosos, maliciosos, se aproveitam do desconhecimento das vítimas, como no caso dessas pirâmides, para angariar os fundos, prometendo lucros ali impossíveis e, infelizmente, acabam gerando prejuízos aí a milhares de famílias. Então, que fique bem claro que, assim como os criptoativos eram utilizados, né, nessa coleta aí de vítimas, digamos assim, eles faziam a mesma coisa com ações, etc. e tal. Então, infelizmente, os criptoativos vêm surgindo aí como uma maneira de angariar os fundos, mas que fique bem claro, a transação pura e simples de criptoativo, de Bitcoin, de outras moedas, não configuram crimes. Então, isso é muito importante para que a sociedade entenda que essa névoa de ilicitude seja removida e sejam utilizados para o bem, tá? Era só isso. Obrigadão. Obrigado, doutor Vitalto, pelas explicações. Chegou a pergunta do Edevanir Vaz, do R24 de Pouso Alegre. Aí eu peço a gentileza, quem tiver condições de respondê-lo, como as autoridades podem se preparar para combater essa nova modalidade de crimes financeiros? Talvez o doutor Maurelovich, é isso, por gentileza. Boa tarde a todos. Complementando o que o doutor Vitalstas falou e que o doutor Eduardo já tinha colocado antes, essa operação foi importante para demonstrar que, assim como o mercado de criptoativos é um mercado novo, lícito, interessante para investimentos, ele também é um mercado que permite comando e controle, que permite a fiscalização pelos órgãos estatais, que permite que haja o combate à lavagem de dinheiro utilizando essa ferramenta,
E o Ministério, a operação de hoje mostrou que não só o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mas também os outros ministérios públicos do estado do nosso país estão se preparando e estão caminhando para e passo com a evolução desse mercado para reprimir ilicitudes e para garantir que eventuais crimes que utilizem esse novo mercado, essa nova ferramenta, tenham a resposta estatal adequada. Ok, promotor Mauro da Fonseca Lovitch, obrigado aí pelas explicações. A Lara Alves volta a fazer uma pergunta, ela do jornal Tempo, acredito eu que direcionada à Polícia Civil. Quantas vítimas foram relacionadas no inquérito até o momento? Se é possível passar esse número? Bem, por uma questão de absoluta limitação de trabalho, nós optamos por parar de ouvir as vítimas após a 15ª. Mas, como eu disse, a nossa estimativa é que haja pelo menos 1.500 vítimas espalhadas país afora. A ideia do Ministério Público a ser ainda implantada é criar um canal de comunicação, de interlocução com as vítimas. Por quê? Porque elas podem perfeitamente levar novos fatos ao conhecimento do Ministério Público nas cidades onde residem. E aí, cada colega promotor de justiça, promotora de justiça, poderá fazer a sua investigação a partir do material que nós já coletamos. Obrigado, promotor Eduardo Paulo Machado. Eriton de Lima, por gentileza, gostaria que você se apresentasse, dizendo qual o veículo e direcionando sua pergunta a um dos participantes, por gentileza. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Eriton, sou jornalista, sou proprietário do jornal Alô Cidade, aqui no sul de Minas, inclusive estou em Pouso Alegre. Queria saber sobre essa pessoa, né, que reside em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, que fez a denúncia e que motivou a investigação. E parece que foram 2 carros de luxo, né, que entre eles aí uma Lamborghini avaliada em 2,5 milhões. Eles foram apreendidos aqui mesmo em Pouso Alegre ou outro estado, e eu também queria saber essa pessoa que deu essa iniciativa, né, através da denúncia dela, qual que é a profissão dela, o que ela faz, né, nesta quadrilha, né, vamos dizer que é quadrilha, né? Qual que é a posição dela dentro dessa organização criminosa? Deu para entender? Deu para ouvir? Boa tarde. Com relação aos veículos, que totalizam 4, eles foram apreendidos nos estados da Paraíba e de Pernambuco. Portanto, não houve apreensão no estado de Minas Gerais. E com relação à vítima, que inicialmente trouxe os fatos, né, ao conhecimento, primeiro da Polícia Civil de Minas Gerais e após ao Ministério Público, por uma questão até de respeito, é impossível revelar maiores dados sobre ela. O que eu posso dizer é que se trata de uma pessoa idosa e que teve uma perda financeira vultosa, né? Como outros colegas já mencionaram, são as economias de uma vida inteira de trabalho. E, nesse sentido, o foco da nossa investigação tem sido, além, obviamente, da punição de eventuais pessoas envolvidas, a recuperação desses valores perdidos. Então, quer dizer que ela era vítima, né? Fechando aí a pergunta. Correto. Tá certo. Obrigado, então.